Paz e graça a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como é que vocês estão? Eu creio que vão bem, né? Creio que Deus vem cuidando de nós. Quero compartilhar com vocês um tema falando sobre o livre-arbítrio e a salvação. Que eu já ouvi e quando eu até mesmo não entendi, eu mesmo também já falava que é sobre o livre-arbítrio do homem. E eu queria compartilhar, meditando nesse tema, eu queria compartilhar com vocês também para que a gente viesse ter a nossa memória, né, ativa e podemos lembrar realmente se realmente o homem tem um livre-arbítrio sobre a sua salvação, tá? Então o tema é esse, o livre-arbítrio e a salvação. Então, aqui em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 até o 9, está dizendo, é o nosso versículo base aqui em Efésios 2, do 8 ao 9, tá? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, entendeu? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Isso não vem de nenhum ser humano. É dom de Deus. Vocês estão entendendo bem? Já começa por aí. Só aqui nós poderíamos encerrar o vídeo e dizer que o homem não tem o seu livre-arbítrio para ser salvo, que o homem não tem esse poder de decisão para se salvar a si próprio. Porque só aqui, nesse capítulo 2, do verso 8 até o 9, já o apóstolo aqui ele já vem nos dando a entender que nós não temos livre-arbítrio. Isso é dom de Deus. Vou, assim, recapitular a leitura aqui, tá bom? Olha bem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque senão o homem vai se gloriar a si próprio, achando que pode se salvar a si mesmo ou fazer qualquer outro tipo de coisa por si próprio, né? E não é isso. O homem o livre-arbítrio para escolher. O homem tem o livre-arbítrio para escolher. Entende? O homem tem, o ser humano tem o livre-arbítrio para escolher. Deus nos deu capacidade de decidir. Deus nos deu, porque lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, escolhei hoje a quem servis. Se a Deus, aos seus deuses, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aí está um poder também que o homem tem para decidir. O homem aí tem esse livre-arbítrio para decidir. Podemos escolher obedecer ou desobedecer, né? Andar na luz ou nas trevas. Então nós temos esse poder de decisão. Mas essa liberdade não significa independência de Deus. Não significa que nós somos independentes de Deus para ter o livre-arbítrio para escolher a nossa salvação. Porque muitos dizem assim, você tem o livre-arbítrio para escolher. Sim, aqui acabamos de ver algumas palavras, podemos escolher obedecer ou desobedecer, andar na luz ou nas trevas, isso nós temos capaz de decidir, mas essa liberdade não significa independência de Deus. Vamos lá. O livre-arbítrio não salva o homem. O livre-arbítrio não salva o homem. Se o homem acha que tem um livre-arbítrio para poder decidir a se salvar a si próprio, está enganado. Eu também achava que eu tinha um livre-arbítrio para decidir se a minha salvação em Cristo e eu pensar que eu mesmo vou a Ele da forma que eu entendo, que eu penso, e vou ser salvo e pronto, eu tomo essa decisão própria minha. Não, não é assim, tá? O livre-arbítrio não salva o homem. Vamos lá. O pecado escravizou a humanidade, João 8,34. Se o pecado escravizou a humanidade, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo não tem direito a nada, servo, é aquele que serve, é aquele que está dominado, é aquele que está ali para ser servo, para servir, e serve ao pecado. Então, o pecado escravizou a humanidade está escravizada pelo pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora vamos lá, sem Cristo, o homem até pode escolher o bem em algumas áreas. Sem Cristo, nós humanos podemos escolher o bem em algumas áreas, podemos escolher, certo? Ok, então, vamos lá. Em algumas áreas.
mas não consegue se libertar do poder do pecado por si mesmo. Podemos escolher algumas coisas, né, por nós mesmos, mas nós não podemos assim se libertar do pecado por si mesmo, por nós mesmos. Nós não conseguimos se libertar do pecado por nós mesmos. Se alguém achar que consegue fazer isso, está equivocado e totalmente errado. Aqui eu estou tratando de um tema sobre realmente o livre-arbítrio e a salvação. Quero que você entenda isso. Então vamos lá. Só Cristo pode salvar. Se a gente diz que só Cristo pode salvar, como é que eu tenho um livre-arbítrio que eu mesmo posso armar um jeito em Cristo e eu tomar uma decisão e me salvar a mim mesmo? O meu livre-arbítrio, eu tomar poder de decisão que quero ser salvo, vou ser salvo e pronto, e acabou, sem Cristo, sem a obra de Deus em Cristo Jesus. Entendeu? Eu posso tomar qualquer decisão, tenho um poder de decisão, Deus deu para o homem isso, já vimos lá em Josué 24:15, nós vimos aqui também em Efésios, onde começamos a leitura, é só para recapitular, ok? Então vamos lá, só Cristo pode salvar. A salvação não vem da vontade do homem, mas da graça de Deus. A salvação não vem da minha vontade. A salvação vem da graça de Deus. João, capítulo 1, do versos 12 até o versos 13. Tá bom? Pode ver lá que você vai ter um entendimento. Nosso livre-arbítrio nos permite responder ao chamado de Deus. O nosso livre-arbítrio nos permite a responder o chamado de Deus para a nossa vida. Aí nós temos o livre-arbítrio de responder, mas quem realiza a obra da salvação é Jesus. Ele nos chama e nós temos o livre-arbítrio de responder. E quem realiza a obra da salvação é Jesus, pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. A gente às vezes não para entender e compreender, né, direitinho. Aqui em Romanos, no capítulo 7, versículo 18, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, quando ele diz eu sei que em mim, quer dizer, na minha carne, na minha natureza, não habita bem algum. Entende? Ele diz assim justamente, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu sei que na minha natureza humana, como homem, não habita bem algum. Não existe bondade nenhuma. A bondade que eu quero dizer é o bem. Existe o mal, o pecado, aquilo que vai contra os princípios de Deus. Isso tudo habita em mim, é o que ele está dizendo, ok? Deu para a gente entender aí que nós não temos livre-arbítrio para salvação, coisa nenhuma, né? Muitos dizem assim, você tem o livre-arbítrio de escolher sua salvação. Não temos livre-arbítrio para escolher salvação, não. A salvação é um dom de Deus, é a graça de Deus, por nossa fé em Cristo Jesus. Aí nós podemos decidir sim ou não. Então isso aí já é o livre-arbítrio que eu posso. Não, é uma graça, é um dom de Deus, é Ele que dá. Então vamos lá. Pelo livre-arbítrio, o papel do livre-arbítrio na salvação. Qual é o papel do meu livre-arbítrio na salvação? Vamos lá. O homem não pode salvar a si mesmo, como foi dito, como eu já falei. Aqui está o papel do livre-arbítrio na salvação. Tá? O homem não pode salvar a si mesmo, mas pode escolher se render à salvação que Deus oferece em Cristo. Mas o homem pode, né? Mas o homem pode se render à salvação. Aonde, né, ele pode escolher a salvação, que essa salvação é oferecida por Deus em Cristo Jesus. Então você pode decidir. Hoje é o momento de você confessar que Jesus é o seu Salvador da sua alma, do seu espírito, que não tem bem nenhum em nós. Não adianta ficar esperando que nós não conseguimos nos perdoar a nós mesmos, tá? Espiritualmente falando, em termos de salvação e o livre-arbítrio, ok? Deus não obriga ninguém, Ele chama, convence e convida. Você entendeu? Deus não obriga a ninguém. Deus não obriga a ninguém. Ele chama, convence e convida. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei na sua casa e tu comigo. Está lá em Apocalipse 3:20. O Senhor, Ele é educado. Ele convida, Ele chama, Ele mostra a verdade que é Ele. E Ele deixa você aí, sim, tomar essa decisão. Nós temos o poder de decisão.
Mas o livre-arbítrio de nós escolher a nossa salvação nós mesmos, isso não tem, é só através pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, vamos lá, vamos concluir, fazer uma conclusão e vamos encerrar. Ok? A conclusão é: o livre-arbítrio não é poder para o homem se salvar sozinho. O livre-arbítrio não é o poder para o homem se salvar sozinho. Ok? Vimos muito bem aí. É a capacidade de responder ao amor de Deus. Tá? O livre-arbítrio é a capacidade de responder ao amor de Deus. Tá ok? Então deu para a gente compreender aí que o livre-arbítrio não é poder para o homem se salvar sozinho. É a capacidade de responder, né, o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, se a gente achar que a gente tem o livre-arbítrio de escolher se somos salvos ou se não somos salvos, não temos não. Temos, sim, o livre-arbítrio de responder algumas questões, de tomar algumas decisões, e como nós sabemos que devemos tomar, aqui você viu e que muitas pessoas tomaram decisões, como nós vimos aqui também, aqui em Efésios, no capítulo 2, né, nós lemos aqui, tá? E vemos que o nosso texto base foi justamente isso, né? Como Deus está falando para todos nós, que nós não temos esse livre-arbítrio para a salvação. Tá? Então que Deus assim venha abençoar vocês grandemente e até um próximo vídeo, até uma próxima palavra, mas é para nossa reflexão sobre o livre-arbítrio, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Mais para frente teremos aí mais uma palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.